Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 23. Triste, mas curto. Vim. Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito de minha pátria política. Era-o do lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher da mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o vôo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pôde viver, disse-me. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava, era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói, rói. Roer é o seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com o Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça, dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho! A dor suspendeu um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara, como um dia brilhante. Restavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal podia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que não nos víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Disse-mo, verificamo-lo na seguinte semana. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de outiva. Quando muito, tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto. Mãe carinhosa, esposa imaculada. Era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo. Passemos a outro mais alegre. Capítulo 24. Curto, mas alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio da trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhe dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado,
não o enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com os muitos motes e polhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma coisa, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo revelações que faz à consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá, e nos não examine e julgue. Mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25. Na Tijuca. Ui! Lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples. Como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupas, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz esse Cotrim. Passara de estroína a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encalacolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Abre aspas. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Fecha aspas. Quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura. Ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes, caçava, outras dormia, outras lia muito.
Outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma. O sol caía. As sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra. Era bastante para sacudir-me da tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara. O espírito já não se contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me. É ela? Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinha-me dado razão aos acontecimentos. Ainda, porém, que má não dessem, 1814 já ia longe, e com ele a travessura e o Vilaça, e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer.